Bom, eu sou Mariana, eu trabalho aqui na Justiça Federal desde 99 e eu trabalhava na primeira vara federal com o Dr. Friedman, e quando a nona vara foi especializada como vara ambiental, eu fui para lá já, na sequência, foi especializado, acho que um mês depois eu já fui para lá, o Dr. Nicolau me chamou. E era a vara, o nome dela era, né, Vara Ambiental, Agrária e Residual. O agrária era porque já tinha especialização de desapropriação por reforma agrária, que continuou, e o residual queria dizer resíduo, que eram os outros processos que já estavam lá, né, os processos cíveis comuns, que até hoje tem. Então, diferente do que muita gente acha, tem muita gente que acha que lá só tem processo ambiental. Não é só ambiental, tem os cíveis comuns, porque o número de processos acabaria ficando reduzido, mesmo eles sendo bem mais complexos, né, que os outros, o número ficaria reduzido, então tem a matéria civil normal. E quando ela foi criada, a matéria ambiental que foi para lá foi assim, vieram todos os processos ambientais de todas as varas de Curitiba. Não só varas cíveis, mas também matéria de execução fiscal e crime também. Hoje em dia já não tem mais. Alguns anos atrás teve uma resolução do tribunal, tirou a matéria criminal dali da vara e execução fiscal também, que chegaram à conclusão que assim seria melhor e ficou só a matéria civil. A matéria ambiental também de Paranaguá da vara de Paranaguá veio aqui para Curitiba também. Isso aumentou também bastante o volume, porque Paranaguá abrange todo o litoral, né? E no litoral tem muito problema ambiental, então veio tudo para cá. Tudo que acontece lá, Matinhos, Guaratuba, Caiobá, vem tudo para cá. Eu trabalhei então na vara ambiental desde que ela foi especializada, em 2005, quase 20 anos, até o final do ano passado. No final do ano passado eu saí, fui para trabalhar numa turma do tribunal, uma das turmas suplementares que ficou aqui em Curitiba, para variar um pouco, né? Mas eu continuo gostando da matéria ambiental, mas eu estava precisando só mudar de áreas um pouco. E bom, a vara foi criada aqui, né, em 2005, pela presidência do TRF da época, e foram criadas as varas aqui de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, uma em cada estado. E foram as primeiras da Justiça Federal, se eu não me engano, na época, e existiam algumas especializadas na Justiça Estadual. Tinha no Mato Grosso, que eu me lembro, em Manaus também tinha, uma bem antiga já, e eram duas varas que tinham muito sucesso, assim, então por isso se decidiu instalar aqui também. E por que, né, essa criação, essa especialização? Sempre que a gente especializa uma matéria, todos os servidores, os juízes, todo mundo que trabalha ali, de uma forma ou de outra, é obrigado a estudar mais aquela matéria específica. E a matéria ambiental, ela é uma matéria muito importante, né? Como todo mundo sabe, é a sobrevivência das pessoas, né? E ela é um assunto coletivo, uma matéria de direito coletivo, não é individual, todo mundo é atingido por um problema ambiental, por uma decisão de cunho ambiental, a sociedade toda é atingida, então, e o poder público, né? Então, é muito relevante, e ela é uma matéria bem peculiar, assim, o processo ambiental, ele é muito diferente de outros processos, falando no cível agora, né? Outros processos cíveis que você pega. Por exemplo, uma pessoa contra a União, um tributo, por exemplo, não tem como comparar com a matéria ambiental, que é uma matéria, como eu falei, que envolve a coletividade. Então, o processo vai ser muito diferente, o jeito que você interpreta a lei vai ser diferente, o jeito que interpreta a Constituição é diferente, inversão de ônus da prova que faz no meio do processo, então é um processo muito peculiar. E o que acontece, né? Como a sociedade evolui, os problemas ambientais vão mudando e a legislação não acompanha, então acaba tudo no judiciário e o juiz muitas vezes vai decidir um processo ambiental e não tem lei, então ele tem que fazer uma interpretação da Constituição como um todo, muitas vezes, para decidir. Então, é bem difícil decidir num processo ambiental, por isso a especialização foi importante, porque a partir do momento que todos os processos estão ali, você é obrigado a estudar aquilo e também a ver como lidar com essas ações coletivas, né? Por exemplo,
as ações ambientais é muito comum ter perícia judicial. Tem que ter perícia, tem que ter técnico para falar se realmente teve o dano ambiental ou não teve. O juiz não tem como saber só olhando documentação. Então, daí aí começa a dificuldade, né? Tem que ter perito, é difícil achar peritos especializados, precisa ser um perito especializado em água, um perito especializado em poluição atmosférica, um engenheiro florestal. Então, são muitas especialidades dentro dessa parte técnica ambiental. Então, isso era bem difícil também quando os processos estavam pulverizados em várias varas, né? O juiz não tinha nem como saber quem eram os peritos bons ou não, especificamente naquela área. Fora que, outra questão, que os processos ambientais, eles são enormes, são processos muito grandes e complicados, então quando eles estavam pulverizados ali em todas as varas cíveis, o que acontecia é aquela coisa normal, né, do ser humano. O processo complicado, ele ficava para o fim da fila, né? Fim da pilha, quando era físico. Então, estando todos numa única vara, isso não pode acontecer, né? É aquilo que você tem para decidir, então você não vai privilegiar um outro com relação a ele. Então, os processos acabaram andando mais rápido e esse foi um dos objetivos da criação da vara, da especialização da vara, né? Importante também na época foi assim, o contato com os órgãos ambientais. Também é importante, muitas vezes você olha o procedimento do IBAMA, que é o órgão federal, ou do IAP, que é o órgão, IAT agora, né, que é o órgão estadual, e você, quando está tudo dividido, você não conhece o procurador do IBAMA, mas quando todos os processos estão na mesma vara, você já fica conhecendo o procurador do IBAMA, já entende como que funciona o procedimento. A gente, quando tinha dúvida, ligava no IBAMA, já tirava a dúvida, sabia com quem falar. Então, isso foi bem importante também. Outra medida importante, tomada depois que criada a vara ambiental, lá dentro foi uma lista, um banco de peritos especializados. Então, eu acho até que foi a doutora Pepita, na época, ela que estava na vara, sozinha, acho que o doutor Nicolau estava na direção do fórum. Então, ela determinou lá a inscrição de vários peritos para fazer um banco de perito bem especializado em todas as áreas ambientais, né? Engenharia ambiental, engenharia florestal, engenheiro químico, biólogo, especialista em água, poluição atmosférica, tudo isso para ter aquele banco grande para quando a gente precisasse de profissional, a gente ter ali. E isso foi bem legal, foi bem útil, foi bem importante. A primeira dificuldade na época foi o fato dos processos virem de outras varas, porque cada vara, tudo bem, todas seguem o Código de Processo Civil, só que cada vara tem a sua mania ali, o seu jeito de fazer o processo andar. Então, quando ele chegou assim, sei lá, de 10 varas, então cada processo tinha um andamento completamente diferente do outro. Então, até a gente organizar e deixar todos com a cara ali da vara especializada, levou muitos anos. Demorou bastante. E todos os tipos de decisão judicial, né? Até organizar tudo aquilo foi bem difícil. E o que eu já falei, né? Dos processos muito grandes, essa era uma dificuldade. E a nomeação de peritos também era bem difícil, porque no caso de uma ação civil pública, que é a ação mais típica, coletiva, ambiental, a regra geral é que os peritos sejam pagos só ao final da ação, só que ao final da ação demora muito. Então, tiveram que ser feitas decisões vertendo o ônus da prova e determinando que, apesar do que diz a lei, que tem que ser pago no final, que fosse pago antes, porque se não fosse pago antes, nenhum perito ia fazer perícia nenhuma, né? Ia ser quase impossível. Bom, então, os processos de várias matérias, né, eu já falei, e é uma vara também, outra dificuldade é que é uma vara que ela acaba sendo muito visada pela mídia, né, pelos jornais. Então, aqui na comunicação social dizem que o tempo inteiro estão ligando para saber, porque são processos que muitas vezes envolvem muitos interesses políticos, né? Por exemplo, questão da ponte de Guaratuba, da licença ambiental agora, no momento, está lá. Reforma da orla de Matinhos, está lá. E isso envolve de tudo, né? Envolve gente interessada, envolve político, gente que quer que libere, gente que não quer que libere. Então, essa é outra dificuldade, que qualquer decisão você tem que ter muito cuidado. E além da matéria ambiental típica,
ela envolve também a questão socioambiental. Então, também são questões indígenas e quilombolas, que vão lá para a vara. Demarcação de terra indígena, demarcação de terra quilombola, o que também é bem difícil, né? É uma das dificuldades, porque muitas vezes a questão indígena e quilombola é considerado direito fundamental, a questão ambiental também é considerada um direito fundamental e às vezes elas estão em choque. E essa é a dificuldade, né? Tentar harmonizar todos os direitos fundamentais. Direito à moradia também, que também é um direito fundamental, igual o direito ao meio ambiente também. Muitas vezes a moradia está num local de preservação ambiental que não poderia estar. Então, o que você vai privilegiar, né? Moradia ou meio ambiente? Então, essa é a maior dificuldade. Bom, daí alguns julgamentos importantes que eu lembrei rápido, deve ter bem mais coisa, né? Mas eu pensei aqui rapidinho. O que eu já falei da Ponte de Guaratuba, que está lá, não tem sentença ainda, porque é um processo recente, discutindo a licença ambiental. Reforma da Orla de Matinhos também, também bem importante, né? Ainda também não tem sentença. Já teve inspeção, isso daí é outra coisa importante da vara ambiental. São feitas bastantes inspeções judiciais, né? De ir lá no local e o juiz ir até lá, ver o que está acontecendo realmente, o que é completamente diferente do que você ficar olhando no papel, né? De inspeção também lembrei de um outro processo que é de quando eu estava lá, a sentença até foi de quando eu estava lá, do Dr. Nicolau, da questão do aterro da cachimba, que era o lixão que tinha aqui. Teve inspeção essa vez, o Dr. Nicolau foi até lá, eu fui junto. Foi muito bom ter ido, né? Muda bastante. Tem também um processo bem famoso, né, que estava lá, que é o da Estrada do Colono, esse deu muita confusão, né? Teve que polícia, toda aquela confusão. A sentença é bem antiga, mas a execução depois voltou para a vara ambiental. É uma estrada que cortava o Parque Nacional do Iguaçu. Ela foi feita toda irregularmente, né? Foi feita pelas pessoas que moravam lá, cortando, e isso causou um monte de problema ambiental. Os animais não podiam passar de um lado para o outro, e para eles facilitava muito porque tem muito transporte de caminhão para levar mercadoria. Então, eles cortando isso, chegava rapidinho, só que o problema ambiental era gigante. Então, isso deu muito problema, mas no fim deu tudo certo. Vazamento de óleo da Petrobras na Repar de Araucária também foi uma decisão bem importante. A sentença foi de lá, eu trabalhava lá ainda também. Foi um processo bem difícil, porque precisava de peritos, foi uma perícia enorme, e precisava de gente muito especializada, e era muito difícil encontrar, porque todo mundo que era especializado aqui em Curitiba já tinha trabalhado na recuperação da área quando teve o vazamento, então o perito não pode atuar de novo. Então a gente teve que ligar para gente de fora, de Curitiba, foi assim meses para formar a equipe pericial. Depois de formada, daí foi feita a perícia, daí teve sentença. Foi bem trabalhoso, mas foi bem interessante. O processo de Itaipu também, muito interessante, também teve sentença, eu acho que ano passado, ano retrasado, também uma alegação de que quando foi feita a usina de Itaipu, quando teve o alagamento, isso teria alterado o microclima da região e teria dado problema ambiental que teria causado problema na agricultura. Então também teve que ser feita uma equipe pericial, que também foi bem difícil achar todo mundo, e uma perícia que durou 5 anos, eu acho, porque precisava várias safras, e daí deu um monte de problema de pagamento de perito que desistia no meio, quem vai pagar, autor, réu, mas terminou e teve a sentença. Foi outro processo importante. Bom, esses são os que eu consigo lembrar. Tem alguns assim também de casas, mansões feitas no litoral, principalmente em ilhas, Ilha das Peças. Hoje em dia tem várias ações assim, de mansão na Ilha das Peças, supostamente sem a devida licença ambiental. Casas também em Paranaguá de pescadores, na areia da praia, que é um bem de uso comum do povo, então também supostamente não poderia ter uma área particular ali. Então esses são os principais que eu consigo lembrar. Como eu falei, eu saí de lá, mas eu gosto da matéria ambiental, acho que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Agora, né, em 2025, algumas não, né, mas a maioria tem percebido o quanto a questão ambiental é relevante, não é uma chatice, né? Não tem que chamar as pessoas de ecochato, né? É uma coisa que é muito importante agora, está mostrando
como o dano ambiental pode causar danos às pessoas, né, individualmente. Então, acho que foi muito enriquecedor por isso, para ver. E quando você está trabalhando com isso, você vê o que realmente acontece, né? Diferente do que quando você está fora e só lê no jornal uma notícia ou outra. Você não sabe exatamente como que o poder público está agindo, você não sabe o que está sendo decidido. Daí, trabalhando na vara, você consegue ver o que o poder público decide, como que o executivo está agindo, como que a legislação está andando, o tipo de problema que acontece. Então, no dia a dia, isso é bem enriquecedor. Agora que eu saí, que eu já estou mais por fora, eu até sinto um pouco de falta, assim, de saber.